Olá, eu sou o professor Marcelo Souza da Silva e seja bem-vindo a mais uma videoaula de informática aplicada. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre estruturas de repetição. Dentro do assunto estrutura de repetição, nós vamos abordar os tópicos definição, elementos, tipos, que serão o enquanto, o repita e o para, além de alguns exemplos e aplicações de estrutura de repetição. Bem, comecemos pela definição. A estrutura de repetição é a estrutura responsável por fazer repetições de um comando ou blocos de comando por um número determinado ou indeterminado de vezes. Os elementos existentes numa estrutura de repetição. De uma forma geral, o elemento mais importante de uma estrutura de repetição é o flag. Ele é o que determina o fim das repetições. Dependendo do tipo de estrutura de repetição, outro elemento que se faz presente é o contador. Ele é responsável de fazer a contagem de quantas repetições, também conhecida como interações, foram feitas. Então eu vou ter dois elementos dentro da minha estrutura de repetição que são pertinentes a ela. O primeiro é o flag. O flag é justamente o que vai determinar o momento de parada das minhas repetições. Ele pode ser acionado por um contador, então eu vou determinar que eu quero ter um número X de repetições e essa repetição vai ser feita até que atinja esse número X. Quando eu atinjo esse número X, aciono o meu flag. Ou então eu vou criar um condicionamento, que vai repetir aquela estrutura até que uma certa condição seja alcançada. Essa condição pode ser feita até com o uso do próprio contador ou através de outras formas dentro de uma estrutura condicional. Bem, se você já vem assistindo as minhas videoaulas, você já deve ter assistido a minha videoaula sobre estrutura condicional. Se você não assistiu, eu aconselho você a dar uma olhada que ela está bem interessante. Bem, agora vamos falar dos tipos de estruturas condicionais existentes. Nós concentraremos nossos estudos em três tipos de estruturas de repetição. São elas: enquanto, repita e o para. Enquanto. A estrutura enquanto apresenta repetições que serão contadas por uso de um contador. E esse contador poderá ser usado no flag para interromper as repetições, ou a interrupção será através de um condicionamento. Agora vamos ver a estrutura repita. A estrutura repita apresenta interações que serão interrompidas por uso de um contador ou através de um condicionamento. Agora a estrutura para. A estrutura para apresenta interações consecutivas que serão executadas durante quantidade pré-determinada de vezes. Para essa estrutura, não se pode utilizar estruturas condicionais para acionar o flag, como fazemos nas estruturas repita e enquanto. Bem, já dá para perceber que a estrutura para ela tem um pouquinho de diferença das outras duas estruturas. Cada uma dessas estruturas tem sua própria sintaxe e podem ter aplicações em situações diversas, sendo que umas se sobressaem mais do que as outras, dependendo da situação a ser tratada. O que nós precisamos entender é que tanto a estrutura enquanto, quanto a repita, quanto a estrutura para fazem a mesma coisa. Elas fazem repetições de um bloco de comando ou de algum comando. Essas repetições elas vão ser de vários tipos, dependendo da situação do algoritmo. Eu posso, teoricamente, usar qualquer uma das três. Se eu quiser usar só o enquanto, eu posso usar só o enquanto. Se eu quiser usar só o para, eu posso usar só o para. E se eu quiser usar só o repita, eu posso usar só o repita. O que vai acontecer é que em algumas situações vai ser mais interessante usar o repita, em outras vai ser mais interessante usar o enquanto, e em outras vai ser o para. Vai depender da situação em que nós estivermos trabalhando. Mas vamos deixar isso um pouco para a nossa próxima videoaula, que é a videoaula onde eu vou trabalhar os exemplos e alguns exercícios. Vamos agora ver os tipos de como é que são as sintaxes para cada uma dessas estruturas. A sintaxe de cada uma dessas estruturas é bem parecida com a sintaxe da estrutura condicional. Eu vou ter a palavra reservada, abaixo eu vou ter o bloco de comandos ou o comando,
e no final o fim dessa estrutura. Então vamos ver agora cada uma delas. A sintaxe da estrutura enquanto é essa aqui. Como vocês podem ver, eu tenho aqui o início e o fim da minha estrutura, com as palavras reservadas devidamente sublinhadas. No início aqui eu vou ter lá o enquanto, que abre a estrutura. Dentro de parênteses eu vou ter a condição, que vai ficar sendo testada para ver se vai continuar repetindo. E a palavra reservada faça. E aqui no meio eu vou ter o bloco de comandos, ou o comando a ser executado, e dentro desse bloco de comandos eu vou ter o flag, que vai ser acionado pelo contador ou através de uma estrutura condicional. Agora, a estrutura condicional repita, ou estrutura de repetição repita, perdão. Então, aqui eu tenho um exemplo, como eu falei, todas elas vão ter o início e o fim da estrutura. Então, repara que aqui eu não tenho um condicionamento na hora que eu abro a estrutura, só tenho lá repita e fim repita. E aqui sim, no bloco de comandos é que eu vou ter ali o flag, que vai determinar a parada. Ou seja, se eu fizer uma estrutura repita, onde não exista um flag, onde eu não coloque um condicional ou um contador determinando o fim da parada dessa estrutura de repetição, ela vai entrar numa que nós chamamos de loop infinito, que é uma repetição que não vai parar nunca. Agora vamos ver a sintaxe da estrutura para. A sintaxe da estrutura para ela é um pouquinho diferente das outras sintaxes, porque aqui no início eu tenho o início e o fim, na verdade, né, da estrutura com para e fim para. Logo depois eu tenho o meu contador com o flag. Eu venho aqui, ó, de conte, quer dizer, para conte de 1 até x, onde x é um número de repetições desejadas, faça. Então repara que logo no início aqui eu já vou ter um contador criado e até que número de repetições eu vou ter. E aí sim depois eu tenho o meu comando ou bloco de comandos a serem executados. Vejamos agora alguns exemplos e aplicações. Veja o já conhecido exemplo abaixo. É aquele nosso velho algoritmo que recebe o nome do aluno, as duas notas, calcula a média e apresenta o nome e a média desse aluno. Bem, se nós analisarmos esse algoritmo, nós vamos ver o seguinte. Ele é perfeito, ele recebe o nome do aluno, as duas notas bimestrais, faz o cálculo da sua média e ele apresenta o nome do aluno e a média. Contudo, seria necessário reiniciar o uso do algoritmo cada vez que se desejar calcular a nota de um aluno. Ou seja, se tivermos uma turma com 50 alunos, teremos que rodar o algoritmo 50 vezes. Isso é irreal, isso não acontece. Então, para resolvermos essa situação, utilizaremos a estrutura de repetição. Agora vem a pergunta: qual das três apresentadas até agora devemos utilizar? Enquanto, repita ou para? Podemos utilizar cada uma delas. Veja os exemplos a seguir. Então, agora aqui eu tenho um exemplo com a estrutura enquanto, aquele mesmo algoritmo que nós já vimos com a estrutura enquanto. Então, está aqui ele. Então, eu vou ter aqui um contador que foi criado, né? Eu tenho a mesma coisa lá, crio a nota, a média, a nota 1, nota 2 e a média como real, o caractere como nome. Crio um contador inteiro. Esse contador é iniciado aqui, ó. Conte recebe 1. E aí, em seguida, o que eu tenho? A minha estrutura é enquanto. Aqui o teste do flag, quer dizer, ele vai contar, né? Ele vai fazer essa repetição enquanto contador for menor ou igual a 50. Então aqui, ó, enquanto conte menor ou igual a 50, faça. O que ele vai fazer? Escreva nome do aluno, leia nome, escreva nota do aluno, nota 1, leia nota 1, escreva nota 2, leia nota 2. Aqui ele vai calcular a média e no final ele vai apresentar o nome do aluno, né? O aluno obteve média e aqui quanto que o aluno teve de média. E aqui no final, antes do fim enquanto, o contador é incrementado. Então aqui no início, o que eu tenho? O conte recebeu 1.
1 é menor ou igual a 50? Então faça, aí ele roda todo o algoritmo. Aqui embaixo, o Conte recebe ele mesmo, que já tinha 1 dentro dele, mais 1. Então agora dentro de Conte passa a ter o valor 2. Aí ele volta aqui para cima. Conte, que agora tem 2. 2 é menor ou igual a 50? Faça, aí ele repete toda a estrutura. E aí lá no final ele pega Conte, que tinha 2, mais 1 e coloca dentro de Conte mesmo. Então Conte agora tem 3. 3 é menor ou igual a 50? Faça. Aí ele repete toda a estrutura. E aqui embaixo, Conte recebe 3 mais 1. Agora Conte tem 4. 4 é menor ou igual a 50? Então faça. Aí ele vai repetir toda essa estrutura e ele vai chegar até que Conte seja 49. Aí, 49 mais 1, 50. Entrou aqui. Conte é menor ou igual a 50? Como tem esse igual a 50, ele vai rodar, que é a 50ª vez. Aí ele vai repetir toda a estrutura. Quando chegar aqui embaixo, Conte vai ter 50, mais 1 vai ser igual a 51. Aí ele vai testar. Conte é menor ou igual a 50? Não, não é. Então ele não repete isso aqui e sai do meu laço de repetição. Como não tem mais nada para executar, ele encerra o algoritmo. Então aqui a gente vê que eu usei a estrutura enquanto. Ela vai ter um contador, e aí esse contador é que vai ser usado aqui para testar se vai continuar ou não. Vamos ver agora o exemplo com a estrutura repita. Então aqui eu vou ter o meu algoritmo. Vou ter aqui a declaração das variáveis do tipo real, nota 1, nota 2 e média. A variável caráter, que é nome, que vai receber o nome do aluno. E aqui eu tenho a variável inteira, conte. Aí aqui eu já começo com conte sendo incrementado, né, recebendo 1. E logo aqui eu tenho o início da minha estrutura de repetição, como eu já havia mostrado na sintaxe. Repita. A primeira coisa que vem logo é o flag, é o teste. Se o contador for maior do que 50, então aí entra o comando interrompa. O que ele vai interromper? A estrutura de repetição. Então agora conte tem 1. 1 é maior do que 50? Não. Então ele continua. Escreva o nome do aluno, leia o nome do aluno, bababá, e aqui embaixo o que ele faz? Ele incrementa o contador, assim como ele fez no outro. O Conte que tinha 1 vai receber quem? 1 mais 1. Agora Conte tem 2. 2 é maior do que 50? Não. Então ele vai continuar e ele vai fazer esse teste até... Chegou. Conte é 49. 49 mais 1, 50. 50 é maior do que 50? Não é maior. Repare que agora eu não tenho o igual aqui, eu só botei o maior. Então, como ele não é maior, ele é igual, ele vai passar. Aí vai vir aqui, Conte vai estar com 50, com mais um, Conte virou 51. Aí, 51 é maior do que 50? Aí sim ele vai interromper. E como não tem nada depois do laço de repetição, ele pega e vai finalizar o algoritmo. Legal? Então eu tenho aqui o mesmo exemplo que eu usei anteriormente na estrutura enquanto, só que agora com a estrutura o quê? Repita, não mudou nada. Visualmente, se nós pegássemos o Visual Alg para rodar, nós veríamos que não haveria diferença nenhuma na repetição. Só que agora aqui eu tenho um contador com um condicional sendo usado como flag. E aqui um novo comando que é o interrompa, que vai fazer parar a minha estrutura de repetição. Legal? Vamos ver agora o próximo exemplo.